E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o William Costa e hoje eu vim falar com você sempre nesses temas relacionados à comunicação, a como falar em público. Eu hoje estou aqui na minha casa em isolamento, não estou podendo falar em público porque não podemos fazer aglomerações. Estamos aí na época de isolamento por conta do coronavírus e mesmo assim eu estou gravando vídeo para você, tá? Eu estou aqui produzindo conteúdo. Eu tenho muitas pessoas, muitos conhecidos, né? E muitas pessoas que seguem também o meu trabalho, que me perguntam assim, William, o que eu posso fazer para não dar branco na hora em que eu for fazer uma apresentação? Eu vejo que você fala com uma naturalidade e parece que todos os temas estão muito claros para você. Você parece, olha que legal que eu já ouvi. Você parece um dicionário sem fim. Você parece uma enciclopédia com pouca idade. William, como é que você faz para organizar os seus pensamentos e não dar branco? Primeiro de tudo, se você acha que isso é importante, dá um curtir nesse vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal. É importante pra gente saber que tem pessoas interessadas nesse tema, tá bom? Mas vamos lá. Como que as coisas parecem fluindo naturalmente, parecem conectadas? É simples, cara. Um raciocínio para quando a gente vai falar em público. Eu aprendi com o César Romão que nós podemos abrir e fechar gavetinhas no nosso cérebro. E eu quero que você pegue essa imagem mental da gavetinha, tá? Eu abro a gaveta e eu vejo o que tem dentro. Eu fecho a gaveta, eu já não vejo mais o que tem dentro. Qual é a lógica disso? Se eu abro a gaveta e vejo o que tem dentro, então eu estou acessando o conteúdo. Agora, quando eu fecho a gavetinha, acabou. Eu não falo mais daquilo. Eu não vejo mais aquele conteúdo, certo? Qual que é a relevância disso? Todo assunto que a gente vai falar, ou ele tem um curto repertório, uma historinha pequena, é uma lição, alguma coisa curta, mas nunca ela é sem começo, meio e fim. Nunca. Como é que eu posso contextualizar isso para você? Eu quero falar com você sobre como não falhar enquanto fala em público. Eu vou iniciar com você fazendo o quê? Chamando a sua atenção. Quero aqui então nesse vídeo falar para você alguma técnica, alguma maneira de você não mais falhar em público. Então eu chamei sua atenção. Isso seria como se fosse um cabeçalho do assunto, tá? Agora eu vou contextualizar para você. Quando a gente vai falar em público é normal que o assunto fuja, é normal que a nossa atenção saia do conteúdo e vá para outra coisa. É natural, é natural. Não é só você que passa por isso, eu também já passei por isso e eu posso passar por isso em qualquer momento. Mas como que a gente pode se prevenir? Aí vem um próximo tópico. Então se eu separo a minha fala por tópicos, eu consigo ter clareza de quando eu vou entrar em qual assunto. O tópico é como se fosse uma gavetinha. Quando eu aciono aquela gavetinha, quando eu abro aquela gavetinha, eu acesso o conteúdo, falo sobre ele, quando eu encerrar, eu fecho a gavetinha, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu acho que é importante você saber com relação a esses tópicos? Primeiro, não faça muitos tópicos. Os tópicos eles têm que servir para te ajudar e não para te atrapalhar. Se você tem um número muito grande de tópicos, significa que você deveria ter mais de uma apresentação, mais de uma chance de apresentar o seu conteúdo, tá? Segunda coisa, o tópico ele tem que condensar uma ideia. Não adianta, eu usei uma palavra equivocada aqui, talvez eu não lembre dela, de qual era o sentido real lá na frente. Então, o tópico ele tem que ser realmente como se fosse uma etiqueta. Se você vai no mercado e algo tem uma etiqueta, geralmente está dizendo o que é. Está distinguindo uma coisa da outra, está separando, certo? Então é como se você tivesse nessa gaveta uma etiqueta. Eu vou falar agora sobre tópicos. Então é a minha gavetinha que eu abri agora para falar com você. Tem que ser separado de outros assuntos, por mais que complemente outros assuntos, e talvez dê base para uma conversa, isso tem que ser uma condensação, uma síntese daquilo que eu vou falar. Isso é o tópico, tá? Beleza. Então eu não posso ter vários, tem que, enfim, acessar rapidamente o conteúdo todo através de uma única palavra ou de poucas palavras.
E como que eu faço para acessar esses tópicos? Eles têm que estar numa linha cronológica, numa linha de raciocínio, onde o começo do que eu falo embasa, prepara a mente de quem vai me ouvir para aquilo que eu vou falar no final, tá? Então, falar em tópicos é a primeira coisa, abrir gavetinhas, tá? Só que qual que é a relevância disso? Eu posso explorar aquele tópico, eu posso dar vários exemplos dentro do mesmo tópico. Lembra que eu falei aqui agora? É gavetinha, é uma etiqueta, é uma maneira do meu cérebro falar assim, então agora o foco é esse. Olha que legal, eu tenho um assunto para falar, tá? Segunda coisa que eu acho importante de você ter em mente quando você vai falar, para não perder o raciocínio, vai parecer óbvio, tá? Mas guarda uma frasezinha que eu vou te dar aqui. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. Vou falar de novo. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. Por que eu digo isso? É óbvio que você tem que se focar no conteúdo. Não é óbvio? É. Se eu não quero me esquecer, então eu vou focar no conteúdo. Mas olha que interessante. Quando você vai fazer uma apresentação, se tiver uma pessoa na sua audiência, naquele grupo de pessoas que vai te assistir, para quem você quer destinar uma atenção especial, seja porque é uma pessoa importante, ou porque é alguém que você não gosta, seja lá porque você quiser, qual for a razão, se você focar nela em qualquer momento e desfocar do seu conteúdo, a chance de você perder aquilo que você estava falando é muito grande. A chance disso se tornar uma distração é muito grande. E se você tentar agradar uma pessoa ao invés de entregar o seu conteúdo, especialmente no começo, quando você é inexperiente em comunicação, há uma chance muito grande disso gerar um ruído de comunicação. E o que é o ruído? É quando aquilo que você fala não representa o que você queria dizer. Não vai chegar do jeito que você esperava, entendeu? Aquilo que você fala não representa aquilo que você queria dizer. Não representa aquilo que você queria que chegasse lá no fim das contas na mente da outra pessoa. Então, se você tenta agradar alguém ao invés de entregar o conteúdo, a chance disso dar problema é grande pra caramba. Então, para começo de conversa, divida o seu assunto em tópicos e se aproprie deles, né? Depois, foca nesse conteúdo. Aí você vai falar, William, eu tô com tempo para preparar minha apresentação. O que você me indica fazer? Terceira dica aqui então já, né? Dividir em tópicos, focar no seu conteúdo. O que eu te indico fazer? Eu vou honrar aqui aquilo que eu aprendi, novamente, né? Falando dessa pessoa tão importante para mim, que é o César Romão. Eu vou honrar o que ele me falou, que é ensaie. Ensaie. Não perca o olho do roteiro. Se você tem a chance de estipular um roteiro, ensaie o roteiro. Ah, William, eu tenho vergonha. Tá bom, faz sozinho. É muito mais fácil você ter um momento onde você passa vergonha consigo mesmo e brinca consigo mesmo pensando, caramba, eu acho que eu tô ficando doido, eu tô falando sozinho aqui. É melhor ter esse momento do que subir no palco e as pessoas falarem assim, nossa, essa pessoa não se preparou. Mais do que isso ainda, esse momento em que você vai ter um bate-papo com você mesmo, onde você vai se expor e automaticamente você vai se avaliando, é onde você vai se conhecer um pouco melhor, vai saber aonde você costuma errar e vai saber onde são os seus pontos de atenção. Por que eu estou te falando isso? Você percebe que de vez em quando, enquanto eu falo, eu dou umas travadinhas? Esse é um ponto de atenção que eu tenho com a minha dicção. A minha dicção com o T, o D, o F. A minha dicção tem uma certa dificuldade até hoje. Quando eu vou falar um pouco mais rápido, eu travo. E quando eu travo, o que eu faço? Com o que também, tá vendo? O que eu faço? Eu falo mais devagar, eu dou mais ênfase. Então isso é uma das maneiras que eu uso para entregar o meu conteúdo de uma maneira um pouco melhor. As pessoas falam assim, nossa William, você tem uma dicção muito boa. Não, a minha dicção não é tão boa. Mas eu tenho uma visão estratégica sobre a minha dicção. E eu só adquiri isso falando sozinho. Aliás, se você olhar, não tem ninguém aqui. Eu estou falando direto para uma câmera. E eu falando para a câmera, eu me escuto.
Depois eu me assisto e aí eu vou tomar nota. Então, se você tem chance, você tem, tá vendo? Se você tem tempo, se você tem chance, cara, pratica. Transforma isso num roteiro. Ah, eu não sei fazer um roteiro. Não se preocupe em fazer um roteiro perfeito. Coloca ele em tópicos. Fala para uma câmera, grava no áudio do seu celular. Ah, eu tenho vergonha. Tenha certeza de que no primeiro momento só você vai assistir. Se você tiver essa coragem inicial, se você tiver esse ímpeto, tudo muda. Beleza? Então, como que eu faço para não passar vergonha em público? Para falar de uma maneira que as pessoas percebam que flui naturalmente. Como é que eu faço? Eu faço isso através de 3 dicas que eu dei. Separe em tópicos, foco no conteúdo e, se tiver tempo, ensaia. Se apropria do tema. Por mais que você já seja uma pessoa muito esclarecida sobre o tema, talvez você seja um professor, um mestre, um doutor, mas você está com um cagaço de falar em público. Para fazer isso, bem feito, passa vergonha com você mesmo primeiro. Depois que você fizer isso e entender quem é você, você vai ter mais recurso para falar em público. Gostou? Compartilhe com quem você conhece. Isso aqui é um conteúdo bem raso, na verdade, é bem raso mesmo. Poderíamos entrar muito mais profundamente em técnicas, mas isso aqui é para você já conseguir daqui em diante dar passos, já sair dessa timidez, sair desse acanhamento e vencer. Dá para fazer, dá para fazer. Boa sorte. Um forte abraço e até a próxima.